Olá, dente de leão! Esse é um tutorial do zero ao avançado para você ter um controle financeiro aí na sua empresa lucrativo, onde você deixa de ser um empreendedor amador e se torna gestor e dono de verdade do seu próprio negócio, tá? Sabendo tomar as decisões aí mensais do seu negócio de forma muito mais assertiva, de forma muito mais intencional, né? Sem achismo, sem estar no escuro, tá? Essa é a intenção e aí a grande serventia dessa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Antes de abrir a nossa planilha aqui de fluxo de caixa, eu preciso dar alguns avisos importantes para vocês se situarem. O primeiro é que há uma grande diferença em controle de vendas para controle financeiro de fluxo de caixa diário. E ainda uma terceira diferença, que é o planejamento financeiro anual. Então, você tem o controle de vendas, você tem o controle das finanças do fluxo de caixa diário da sua empresa, diário barra mensal, já vou explicar para vocês. E vocês têm um planejamento anual, semestral, trimestral, eu costumo fazer anual, de lucro e de vendas, que mistura os dois, tá? Nesse vídeo aqui, essa ferramenta, ela vai servir principalmente para o fluxo diário. Esse vídeo, esse tutorial, ele vem para o fluxo diário, para o fluxo de caixa mensal ali da sua empresa, para você todo mês poder fazer perguntas ali dentro da sua aba análise e entender se é o momento ou não de investir em um brinde, em um marketing, em um curso, se é o momento ou não de você aumentar um Prolabore, dentre outras perguntas que você vai conseguir fazer e se responder olhando para os seus números ali na aba análise, tá? Isabela, mas eu não preciso ter nenhum dos outros dois, o controle de vendas? Claro que você precisa ter os três, tá? Eu ensino os três em outros momentos, tá? Mas esse vídeo aqui é específico, é para você ter um fluxo de caixa, tá? Um fluxo de caixa realmente que te dê respostas e você entenda qual é o seu lucro e qual é o seu faturamento. Vou explicar a diferença dos dois. Eu quero aprender sobre jornada do cliente, sobre controle de vendas. Vocês podem modelar o meu, vira e mexe, eu estou mostrando lá nos stories, tá? A minha jornada do cliente, o meu controle de vendas lá dentro do Trello, né? Em outros produtos eu já dei como bônus, já vendi para alguns alunos, tá? E mostro nos stories também para vocês modelarem, mas é outro assunto para outro dia. E o planejamento anual, embora essa planilha ela possa sim ser usada, vocês vão ter muitos insights, se for utilizar ela só para simulações e para planejamento, vocês salvam ela com outro nome, tá? E façam as simulações e o planejamento com a cópia dela, tá? Usa uma para o fluxo de caixa e não bagunça os dois raciocínios, tá bom? Outro ponto importante, vou mostrar minha tela aqui para vocês. Uma recomendação de segurança, tá? Antes da gente começar a mexer na planilha. Duas recomendações de segurança. Primeira, criem uma conta, vocês vão no Google e vão ver nuvem da Microsoft. Deixa eu ver se aparece aqui. Tem a nuvem do Gmail, tem a nuvem de várias outras empresas, né? Tá? Aí tem até uns da Microsoft. Tem até uns tutoriais, né, falando, mas vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, tem aqui a nuvem da Microsoft, tá? Recomendo que vocês cliquem, abram uma conta gratuita, tá? Aqui eu já vou mostrar, eu já tenho, né, uma, então fica uma nuvenzinha parecida com a do Gmail, tá? Se você já tem do Gmail, não tem mistério nenhum. Isabela, por que você não fez? Eu vou deixar o link para vocês abrirem a conta gratuita, não precisa pagar por essa nuvem, tá? Ela já vem com um espacinho bom. E vocês vão colocar essa planilha na nuvem como segurança da informação que vocês têm, né? Para vocês não perderem esses dados, ok? Então, esse é um primeiro ponto, tá? Que eu tenho para falar para vocês sobre a segurança da informação da planilha, vocês manterem ela na nuvem.
para o computador de vocês deu pau, vocês não terem nenhum problema, né? Aí você alimentou aquela planilha, teve decisões o ano todo, olhando para ela, imagina no final do ano perdeu aqueles dados. Como é que você vai montar a sua ação de marketing do próximo ano sem esses dados, né? É muito triste. Então, minha recomendação é que vocês mantenham elas na nuvem. Além disso, vocês vão ver que, já vou compartilhar ela com vocês, a planilha. Vocês vão ver que vocês vão ter 3 procedimentos de trabalho para que essa planilha seja uma ferramenta eficaz, uma ferramenta realmente que gere lucro aí, gere resultado no negócio de vocês. Quais são esses 3 procedimentos? Uma vez por mês, vocês vão colocar aí, já escolhe uma data, recomendo colocar assim, por exemplo, toda primeira segunda-feira do mês, toda primeira quarta-feira do mês, vocês fazerem um procedimento, sempre no primeiro dia da semana que vocês marcarem aí na agenda de vocês. Eu não sei como vocês se organizam, né? Eu me organizo muito pelo Trello, mas pode ser agenda no celular. Coloca uma tarefa repetida todo mês, toda primeira terça-feira do mês, horário tal. Vocês vão tirar para fazer o seguinte procedimento. Vocês vão lançar, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na aba Alimente, tá? Opa, tô clicando errado. Na aba Alimente. Pronto. Nessa aba aqui, tá? Deixa eu aumentar para vocês enxergarem melhor. Vocês estão vendo aqui que tem uma numeraçãozinha de 1 até quantas contas você tiver, né? Já vou deixar ela aqui para vocês. Vocês vão lançar todos os vencimentos a pagar e a receber do mês. Porque aí vocês já vão ter a organização do mês. E diariamente, eu não falei que eram 3 procedimentos. Primeiro procedimento, toda primeira terça-feira, o dia que você escolheu, toda primeira terça do mês, eu ou meu funcionário, né, vai lançar todos os vencimentos daquelas contas que eu sei que vai ter naquele mês. Ah, Isabela, eu tenho conta que eu não sei. Às vezes surge alguma coisa, um curso que eu quero fazer, e aí eu vejo que tem caixa, que lá na aba análise eu analisei que é interessante eu fazer aquele mês, eu vou fazer, tudo bem. Mas as contas que você já sabe, você já deve lançar uma vez por mês. Isso já vai te dar um planejamento para aquele mês que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, diariamente, segundo procedimento, diariamente você vai mudar, tá? Ou você vai lançar, se for uma nova conta. Se é uma conta que já foi lançada, você vai mudar de a receber para recebido. E se não foi recebido na data correta, você vai alterar a data também. Tudo bem? De novo. Segundo procedimento, esse procedimento deve ser diário ou semanal. Recomendo sempre que diário. Então, você pode tirar 20 minutinhos, depende do volume aí da sua empresa. Né? Tem gente que vai tirar 5 minutinhos e vai ser suficiente. Tem gente que vai precisar tirar meia hora, 1 hora por dia para fazer isso. Pode ser semanal? Pode ser semanal, mas aí você tem que ter uma organização maior, tá? De guardar tudo numa pastinha, seja ela física ou digital, que entrou e saiu naquele mês para você lançar rigorosamente aqui, porque senão a nossa aba análise não vai ter as respostas corretas, porque você não alimentou da forma correta, né? E aí você vai alterar de a receber para recebido ou de a pagar para pago. Então, nós temos aqui já de ouro para vocês a receber, a pagar, pago ou recebido. Cada linha só deve estar lançado o dinheirinho em uma dessas 4 aqui, percebe? Né? Em uma dessas 4. Você não pode ter a mesma linha lançado a pagar e pago. Você tem que apagar de uma para estar em outra. Tranquilo até aqui? Intuitivo, né? Mas, às vezes, isso pode causar confusão. Então, só olhar esse tutorial de novo para você se lembrar, né? Que você tem essas 4 possibilidades. A receber, recebido, a pagar ou pago, tá? Esse é o segundo procedimento. Lançar uma vez por mês, tudo a pagar ou a receber. Segundo procedimento, diário ou semanal. Você vai criar as regras da sua empresa. Você é o gestor da sua empresa. E você vai tratar isso como uma rotina da sua empresa. Uma rotina essencial para você ter os indicadores que eu vou te ensinar daqui a pouquinho para te dar respostas aí muito reais do seu negócio, tá? Terceiro procedimento. Você vai analisar
toda última semana do mês. Aí você vai colocar o dia. Toda última quinta-feira do mês, você vai fazer um procedimento de analisar aqui na aba análise, tá? Então, nós temos 4 abas na nossa ferramenta de fluxo de caixa, sendo que a última é só as instruções, tá? E na aba análise, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês tudo com muita calma, você vai fazer a análise desses dados aqui, eu vou ensinar para vocês já já, não se preocupe, tá? E aí você vai fazer uma vez por mês. Então você tem 2 procedimentos uma vez por mês, lançar uma vez por mês, analisar uma vez por mês e diariamente ou semanal alimentar. Então vamos olhar cada uma dessas abas para a gente entender como esses 3 procedimentos vão funcionar na prática. A aba categorize, em tese, você vai fazer aí uma vez ao ano, né? Vai reajustar ela uma vez ou outra, mas você entendendo o seu raciocínio, ele funcionando, você não precisa mexer nessa aba, bem dizer, nunca mais, tá? Você vai organizar ela uma vez só. Lembrando que, então já falei, deixa eu lembrar o que eu já falei com você. Já falei do procedimento de segurança, já falei da diferença do controle de venda para o fluxo de caixa e do planejamento anual. Então, são 3 coisas diferentes que se comunicam, mas são 3 coisas diferentes e hoje a gente está falando do fluxo de caixa, para você ter muita clareza com o quanto você tem no caixa atual, quanto você vai ter para o mês que vem, conforme que você está alimentando aqui. E as respostas, se é hora de tomar uma decisão, de comprar uma máquina, de fazer um curso, isso tudo você vai ter na aba análise daqui a pouquinho. Já falei da nuvem, da segurança dessas informações, tá? De se mandar por e-mail, tá? Ah, isso eu não falei. Quando você for analisar o terceiro procedimento, uma vez por mês, você vai pegar o hábito, vai escrever, né? Um procedimento de trabalho, né? Como qualquer outro, tá? Como qualquer outro, né? Se você tem um salão de beleza e você vai cortar um cabelo, você não tem um procedimento de trabalho para aquele cortar cabelo? Bom, o procedimento de trabalho lá, desde a raiz, desde o marketing, você faz um post no Instagram, você tenta fazer uma ação de venda, conforme que eu oriento lá na consultoria Express como bônus para vocês. Você vai... aí o cliente entra em contato por WhatsApp, aí você vai marcar com ele conforme o teu horário aí, que é de tal hora a tal hora. Você leva X tempo, você leva meia hora para cortar um cabelo, por exemplo. Você coloca o cliente... Olha só, estou narrando um procedimento de trabalho, tá? Você coloca ele sentado na sua cadeira, você pergunta o que ele quer, você dá uma revista para ele ver, para ele ter tipos de cabelo que ela quer cortar, ou não, como é que você faz aí? Você corta o cabelo, o cliente paga, ou o cliente paga antes. Qual que é o seu procedimento aí? Aí ele vai embora, você dá um brindezinho, ou você não dá um brindezinho, ou você dá uma promoção, ou você não deixa ele participar de uma promoção. Como é que é seu procedimento de trabalho? Do momento, desde a atração desse cliente até o momento que ele vai embora e depois que ele vai embora. Seu procedimento de trabalho, gente. Essa visão vocês têm que ter para tudo. Eu quero que vocês pensem aí, qual vai ser o procedimento de trabalho padrão para vocês incluírem essas 3 rotinas, esses 3 procedimentos dentro aí do seu trabalho. Lá na última semana do mês, dentro desse terceiro procedimento, é importante que vocês tenham uma data também, toda última quarta-feira, e aí vocês também enviem por e-mail, tá? Quem faz consultoria comigo sabe que eu peço para me enviar por e-mail para que eu possa fazer essas análises junto com vocês. Mas se você não está fazendo consultoria comigo ou, né, terminou aqui, você vai fazer isso para a segurança da tua planilha, da tua informação. Uma vez por mês você vai se enviar por e-mail também, além de manter ela no Drive. Ah, outra pergunta que já me fizeram. Isabela, eu posso manter no Drive do Gmail? Até pode. Mas por que eu, Isabela, resolvi migrar todas as ferramentas de anexos, né? Porque tudo, 90% está no Trello. O que não está no Trello? O que demanda o Word, Excel, tá? E Canva também, de minhas artes não tem como estar no Trello, pelo menos não diretamente. Eu coloco lá todos os links e linko lá com o Trello. Mas eu uso o Drive para essas ferramentas de apoio. Por exemplo, a de fluxo de caixa, que eu não consegui fazer com o Trello, né? O Trello não tem essa possibilidade que o Excel tem. Então, é importante você manter no Drive. Então, eu uso esse Drive. Por que eu não uso o Drive mais do Gmail? Já usei? Já usei. Porque eu notei que a ferramenta similar, né? Porque o Excel é da Microsoft,
que é isso aqui que eu passei para vocês logo no início do vídeo, para vocês terem segurança dessas informações. Eu já notei que teve alteração de dados dentro, de fórmulas dentro do Excel para a ferramenta compatível lá da nuvem do Gmail, tá? É o Google Planilhas, tá? É o Google Planilhas. Eu já notei diferença. Então, para não correr o risco de ter alteração, eu preferi alterar todo o meu Drive para o Microsoft. Importante que eu não mudei de e-mail, o meu e-mail continua sendo o Gmail, só que eu não uso mais a nuvem do Gmail e uso a nuvem do Microsoft. Inclusive, gente, dá para vocês colocarem aqui na barra de ferramentas, é só vocês clicarem nos 3 pontinhos. Deixa eu até mostrar para vocês, porque isso aqui é útil pra caramba. Tá vendo aqui no canto superior direito os 3 pontinhos? Vocês vão clicar aqui no cantinho superior direito, vão em mais ferramentas, estão me acompanhando, gente? Mais ferramentas, fixar no menu iniciar. Não vai aparecer aqui para vocês porque não dá para ver minha tela inteira, só essa aba, mas aqui embaixo, vou botar aqui não porque eu já tenho fixado o que eu quero. Aqui embaixo vai surgir o íconezinho do link que vocês colocaram. Então, eu tenho do Trello, eu tenho aqui da nuvem da Microsoft, eu tenho do Canva, que são as ferramentas que eu uso no dia a dia do meu negócio. Você pode fazer isso, fica muito prático no notebook, no computador de vocês, tá? Fica muito mais fácil de você achar a planilha de vocês, tá? Mas vamos voltar a elas. Falei do e-mail, ok. Vamos agora, propriamente dito, já falei dos 3 procedimentos, né? Se tiver dúvida, gente, sobre isso, é muito importante que vocês leiam aqui as instruções, releiam, volta o vídeo. Ficou dúvida mesmo assim, me manda, para que vocês não preencham a planilha de forma errada, tá? Para vocês tirarem essas dúvidas aí, para que ela realmente funcione como um amigo, como uma consultora aí na vida empresarial de vocês, tá? Então, vamos para a primeira aba. A primeira aba é a aba Categorize, e eu coloco aqui o símbolo, tá? Toda vez que vocês clicarem numa aba, vai ficar escuro aqui qual aba que vocês estão. Então, você está na aba Categorize, que é a aba onde você vai plantar tudo que você vai alimentar na aba Alimente a seguir, tá? Como assim, Isabela? A gente tem categorias, tá? A primeira delas, você vai registrar, você vai colocar aqui. Aliás, tudo que está em branco você pode mexer e tudo que está colorido você não pode mexer. Então, uma regra aqui dessa ferramenta para ficar mais fácil para você. Tudo que tem em branco você vai personalizar de acordo com o seu negócio. Então, primeiro ponto, você vai colocar o banco que você utiliza, tá? Se você tem um caixa físico, você também vai colocar aqui, tá? Você recebe dinheiro aí, né, no seu negócio, você vai colocar um caixa físico também, é importante você saber quanto você tem na conta e quanto você tem no caixa físico. Se tiver outro banco, você vai registrar aqui também, aqui embaixo, tá? A segunda coisa que você tem que categorizar são as receitas, tá? E aí a forma mais fácil e mais fluida de você organizar isso é por tipo de pagamento. Então, coloquei aqui boleto, dinheiro, Pix, cartão de crédito, cartão de débito, poderia ter um cheque aqui também, tá? Você pode alterar a ordem. Isabela, quero botar o Pix primeiro. Pode colocar o Pix primeiro, tá? Você pode alterar conforme você quiser. Isabela, eu posso colocar aqui o nome dos meus serviços? Eu falei lá do salão de beleza, eu vou usar esse exemplo. Corte de cabelo, luzes, hidratação, poder até pode. Porém, o mais recomendável, como isso aqui não é um controle de vendas, o mais recomendável é que você coloque por tipo de pagamento, tá? Porque vai te facilitar a vida, principalmente se você tiver muitos serviços ou muitos produtos. Isso aqui é o ideal, tá? Para você não se desorganizar. E lá na aba Alimente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tem a descrição. Então, você pode colocar dinheiro, corte de cabelo, cartão de crédito, luzes, tá? Você pode colocar na descrição. O ideal em toda essa parte aqui das categorias que eu estou mostrando para vocês, que estão nessa corzinha aqui, é que vocês realmente coloquem as espécies, tá? As espécies. Como assim, Isabela? Vou dar um exemplo melhor aqui na próxima categoria, que é custos variáveis. O que é custos variáveis? VVV. Variam de acordo com o volume de venda.
Tudo que vocês forem pensar assim, tal produto. Se eu for vender mais tal produto meu, se eu for vender mais, vou pensar aqui num produto físico. Se eu for vender mais o meu sabonete de erva doce, que eu tenho que gastar mais para vender esse sabonete de erva doce? Que eu tenho que gastar mais de insumo, de embalagem, de frete do fornecedor, de frete para o cliente? Que aumenta dos meus custos que estão diretamente atrelados a esse produto ou serviço? Essa é a categoria dos custos variáveis. Se você vender mais, você necessariamente vai estar aumentando os custos dessa categoria. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Maquininha de cartão. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar da Infinity Pay. Não só paga, tá, por eles para fazer propaganda, mas até a data desse tutorial foi realmente a melhor taxa de mercado que eu pesquisei para passar para vocês, tanto da maquininha física quanto do link de pagamento, que é mais interessante ainda, porque você não precisa, né, investir a princípio em máquina nenhuma, mas você tem a possibilidade de aumentar suas vendas por meio do parcelamento, tá? Tive que dar uma pausa aqui, gente, mas vou resumir aqui para a gente partir para os custos fixos. Então, os custos variáveis vão variar conforme o volume de venda, e você vai adaptar aí do seu negócio. Por isso que quem faz a consultoria express comigo sabe que eu peço para listar, né, em um dos exercícios todos os produtos ou serviços e tudo que está atrelado a ele. E isso é um grande indicador, isso vai gerar um grande indicador daqui a pouquinho para a gente lá na aba Analise. Só para vocês entenderem, a empresa que tem os custos variáveis muito altos, tá? Por isso que tem que mapear tudo, assim, sabe? Tudo que realmente aumenta com o volume de venda, tá? Desde do chicletinho que você dá para o cliente, desde a embalagem, mas é 10 centavos. Mas 10 centavos de 1.000, né, vezes 1.000, vai começar a fazer uma diferença sim aí no seu negócio, tá? Se vai algum lembretezinho, né? Se vai algum personalizado, isso tudo tem que ser computado aqui nos custos variáveis, sim, tá? Então você coloca aqui o que é o custo variável de todos os seus serviços ou produtos, tá? Deixei bastante linhas aqui para quem tem, né? Aí alguma própria e tal. Coloquem aqui, gente, os gêneros, as espécies e deixa as subespécies, subtipo aqui para o campo descrição na aba Alimente. Daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, tá? Então, dá exemplo, Isabela. Você usa, sei lá, uma boleira. Você usa chocolate em pó, tá? Você vai colocar chocolate em pó. Lá na descrição você vai colocar se é Nestlé, qual marca que você usar aí, tá? Para você ter esse controle conforme você for comprando com seu fornecedor, tá? Gente, se tiver dúvida, pausa o vídeo aqui e reveja, tá? Antes de partir para a próxima e vai preenchendo junto. O ideal é que você já pause o vídeo, faz o preenchimento do seu, tá? Isabela, posso apagar isso aqui? Pode, tá? Mas se entrar mais custos variáveis aqui, continua essa numeração, tá? Para que lá na aba Alimente fique tudo certinho. Custos fixos. Esses custos aqui são aqueles que, independente, Isabela, não vende nada no mês, eles vão existir. Então, você tem que analisar aí dentro do seu negócio, né? Botei alguns exemplos aqui comuns. Internet e celular. Você não gastou nada da sua internet, mas o custo fixo continua vindo, mesmo que você não tenha usado ele, tá? Para quem é MEI, o MEI, tá? Inclusive aqui vai um grande insight, peguem esse insight aqui. Você é MEI, né? Você se caracteriza e pode ser MEI, você define que vai ser MEI, e aí você, né, faz consultoria com a Sopro e trabalha com a gente aqui, para você aumentar esse lucro, você já está batendo ali perto do faturamento limite, que é 81 mil por ano para o MEI. E aqui, né, salvando essa planilha com nome lá diferente, para não te confundir, você pode fazer uma simulação, tá? Conversar com o seu contador e trazer aqui para uma simulação para você entender como esse imposto aqui vai impactar, né, no seu custo variável. Normalmente quem é MEI, normalmente não, né? Quem é MEI não precisa botar o imposto como custo variável.
Mas é importante que você saia desse MEI e você simule isso, planeje essa saída do MEI, tá? Muito importante para você ter um negócio saudável e não levar nenhum tipo de retaliação do governo, tá bom? Isso é tema para uma outra aula também. Tráfego pago. Isabela, mas tráfego pago não é variável? Não sei, depende aí do seu negócio. Pode ser, hoje vale muito a pena, né? Você só de impulsionar ali, né? Se você tem um plano de ação, né? Lá da Consultoria Express, vocês sabem que eu falo um pouco sobre marketing, dou um plano de ação ali para você agir. E com R$6 você atinge aí cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos. Tava isso, pelo menos. E aí vale muito a pena ali você ter um dinheirinho fixo, sim, por mês no seu negócio. Lógico, de forma estratégica, né? Aí tem uma aula também só sobre isso, para que você realmente seja assertivo aqui. Opa, cancelar. Contador, para quem, né, já ultrapassou o MEI, já necessita necessariamente de um contador. Botei alguns exemplos aqui para você alterar conforme sua necessidade. Empregados vão entrar aqui, tá? O seu Prolabore vai entrar aqui. Isabela, não estou nem lucrando, né? Você vai chegar à conclusão aqui, alimentando na análise, se dá ou não para você tirar um Prolabore nesse momento, quanto que dá para tirar, né? Tem um estudo também por trás disso, que numa aula comigo depois vocês podem ver lá dentro da comunidade. Mas você pode começar a calcular por aqui, né? Poxa, eu estou tirando um Prolabore enorme e não estou tendo nem lucro. Então, sua empresa está vivendo para pagar você. Então, tem toda uma escala aqui, né, para a gente fazer. E essa escala, né, de você passar a ter um negócio que saiu do 0 a 0 para o lucro, para a escala, essa escadinha, ela começa com essa planilha, com essa categorização aqui dentro do negócio de vocês, tá? E qualquer outro custo fixo, se você paga aluguel, por exemplo, tá? Opa, aluguel. Qualquer outro custo que ocorra, independente de você ter vendido ou não, vai entrar aqui nessa categoria, tudo bem? Próxima categoria super importante: investimentos. Eu coloquei aqui 3 grandes categorias que eu acho que resumem bem esse campo aqui, para também não ficar muito extenso. De marketing, tá? E aí aqui pode entrar o tráfego pago de novo, então depende aí como é que você utiliza no seu negócio. Pode entrar, sei lá, investimento em brindes, investimento em uma blogueira local que case com seu público-alvo, e uma série de coisas. Eu fiz um sorteio em tal evento porque lá fazia sentido, tinha meu público. Esse material que você usou nesse produto ou serviço que você sorteou, ele está aqui no campo de investimento em marketing, percebe? Você ter essas categorias divididas é fundamental, você ter esse raciocínio no seu negócio, para você entender. Se o seu negócio é lucrativo até aqui, você vai ver que até aqui vai entrar um indicador na aba Analise. Se a sua operação ela é realmente rentável até aqui, tá? Se o problema está no custo variável, que é muito alto. Se o problema está nas vendas que não estão acontecendo, ou se o problema está no seu preço, que a venda está acontecendo, o custo variável não está alto assim e está ruim, chega aqui no custo fixo, não consegue pagar e o custo fixo também não é tão alto assim. Talvez seu problema esteja no preço. E você começa a ter toda uma estratégia, tá? Aí todo um feeling do empresário começa a nascer aí, mas é um feeling realmente apurado, estratégico e não no achismo, tá? Investimento em conhecimento network. Hoje na minha empresa eu sou, acho que a minha maior conta, acho não, né? A minha maior conta, as minhas maiores contas estão aqui, tá? É o campo que eu mais preencho, porque eu vivo fazendo cursos e atualizações, estou sempre estudando. Acho isso muito importante, nenhum negócio sobrevive sem conhecimento, né? Então, por exemplo, adquiriu uma mentoria, entrou para a comunidade, você vai colocar no campo aqui, tá? Conhecimento e network. E lá na aba Animente, na descrição, você vai colocar Comunidade do Lucro, Consultoria Express com a Isabela, vai colocar lá na descrição, tá? Tudo que você adquirir em relação ao conhecimento, você vai colocar dessa forma. E investimentos financeiros, né, gente? Investimento, a pessoa física deve fazer investimentos, a pessoa jurídica também pode, deve. Só que tem um momento adequado. Primeiro, ela tem que estar dando lucro. Não adianta você estar, às vezes, com financiamento, que a gente vai falar aqui, que eu não recomendo, num primeiro momento eu não recomendo. Mas já fez, né? Temos que lidar com a situação.
e aí está fazendo investimento financeiro, sendo que os juros do seu empréstimo está muito alto e seria melhor para o teu negócio, né? A gente alimentando aqui, a gente chega na aba análise e analisa isso para chegar a esse resultado. Seria melhor pagar o empréstimo primeiro, por exemplo. Então, fazer investimento financeiro é importante a partir do momento que você já tem lucro e o teu negócio realmente é estratégico, é escalável, é lucrativo. E as movimentações não operacionais, nós temos aqui o campo de saídas e de entradas, tá? É assim, até aqui, até essa aba aqui de custos fixos, percebam que até aqui a gente está falando da operação em si do seu negócio, do funcionamento normal do seu negócio. Se até aqui ele não é lucrativo, a gente vai analisar isso daqui a pouquinho, se até aqui ele não é lucrativo, opa, o problema está em uma dessas outras categorias aqui. E a gente, de repente, tem que reduzir custo, ou tem que vender mais, e por aí vai. A solução, as ações tem que ser por aqui. Agora, se até aqui ele está bom, no investimento ele ficou ruim, talvez você esteja investindo mais do que pode, ou talvez você esteja saindo muito, desviando muito da pessoa jurídica, e isso não é recomendado, né? Isso pode ser considerado até fraude mesmo, tá? Mas se fez, o ideal é que você não faça. Mas se você fez, você precisa registrar para a gente entender se a sua operação é viável. Porque às vezes o problema está na tua operação. Às vezes o problema está no teu produto que tu precificou errado, tá? Agora, ou se não, se até aqui sua empresa está redondinha, às vezes você desviou, ou às vezes você pegou um empréstimo sem necessidade, ou outras coisitas que o povo inventa, você vai colocar aqui. A mesma coisa as entradas. Poxa, tá lá que a minha empresa tem um caixa de, sei lá, 3 mil reais, por exemplo. Eu vou vendo, quase não vendi naquele mês. Quando eu vi, foi a pessoa física que aportou na empresa. Opa! De novo, será que a operação é viável? Por que a pessoa física está tendo que investir? Né? Então, às vezes me perguntam, como saber se o que eu investi vai voltar? É por aqui. Categorizando dessa forma aqui que você faz esse tipo de análise, tá? Em quanto tempo pode voltar, de acordo com a sua operação. E por fim, nessa aba não menos importante, eu coloquei aqui, gente, só para título de consulta na hora do alimente, você ter aqui, e aí você vai ter que fazer esse cálculo manual, tá? Das taxas conforme as regras de faturamento que você escolher, né? Se você já fez a consultoria comigo, você sabe que você tem que fazer, você tem que determinar as regras de faturamento, né? As regras de como você vai vender, tá? Em quantas vezes você vai dividir, e qual bandeira você vai usar. Então, aqui é a bandeira da Infinity Pay, tá? Então, você vai lançar lá maquininha de cartão e vai lançar lá o valor que você teve que pagar para a maquininha de cartão. Até a data desse tutorial, a Infinity Pay foi a mais em conta, tá? Não ganho nada para falar deles, mas até a data desse tutorial pesquisei bastante para falar aqui com vocês, eu coloquei aqui como exemplo. Isabela, já uso outra. Dá uma comparada aqui, tá? Isso aqui é a do link de pagamento, tá? Você não precisa nem comprar a maquininha, mas tem também lá no site da empresa, você pode comparar com a sua maquininha atual e ver qual faz sentido para você comparar e criar suas regras de faturamento, tá? Lembrando que essas regras elas vão impactar demais na forma que você alimenta seu fluxo de caixa. Cria essas regras, pensa nessas regras de forma estratégica, simula elas, né? Nessa mesma planilha dá para você simular, para você entender como é que isso vai funcionar. E na hora de alimentar, alimenta direitinho, lançando como custos variáveis todos os débitos ali, né? Os acréscimos que você perdeu, mas que foram necessários para que o cliente compre mais e adquira mais com você, tá bom? E aí a gente vai para a segunda aba, a alimentação, e eu gosto de perguntar, né, para os meus alunos: vocês comem todo dia? Vocês se alimentam todo dia, né? Se você tem uma planta aí na sua casa, você precisa plantar todo dia? Você precisa botar semente na terra todo dia? Não, né? Uma vez ali que você colocou, em tese, você não precisa mexer mais, né? Via de regra. Mas alimentar, regar, você precisa todo dia. Então, quando vocês me perguntam, eu preciso lançar minhas entradas e saídas todo dia? Você se alimenta todo dia? Então, seu fluxo de caixa ele vai ficar com fome de informações, né? Você pode fazer isso uma vez por semana, tá? Mas tem que ter um nível de organização muito bom para não se embananar. O ideal é que você separe
Todo final do dia, faz um chazinho aí que te relaxa, separa meia hora, trava a agenda, desliga o celular, se concentra e lança tudo que entrou e saiu naquele dia, tá? Lembra que eu falei que o primeiro procedimento é o lançar, o primeiro procedimento do mês, né, uma vez por mês, é lançar o apagar e receber? É que você vai mudar a data ou vai lançar o que porventura você não tenha lançado. Isabela, não estou afim de fazer esse procedimento mensal de uma vez por mês, lançar o apagar e receber. Posso lançar direto aqui, entrada e saída todo dia? Eu prefiro assim. Você até pode, tá? Você vai ter as respostas aqui no Alimente, no Analise, perdão. Mas você não vai ter o futuro, tá? Que eu vou mostrar lá no provisionado. Você não vai ter esse futuro. Por isso que o meu método eu explico para você fazer exatamente esses 3 procedimentos. Uma vez por mês lançar, diariamente ou semanalmente alterar as datas e lançar o que não tenha lançado, e uma vez por mês analisar. Para que seja uma coisa que você consiga executar no dia a dia e realmente ter todos os indicadores aí para tomar decisões importantes, tá? Então, aqui não tem mistério, essa aba vai vir preenchida, esse númerozinho tem que estar preenchido, é só para saber quantas contas você tem, só isso, tá? Esse primeiro número só serve para isso, já vai preenchidinho aí para você. Aqui não tem mistério, você vai colocar a data. Pergunta que me fazem, Isabela, eu posso lançar uma data hoje e aqui embaixo lançar uma data anterior à primeira, aqui não tem problema nenhum. Lá na análise tudo vai se ajeitar e vai dar certo, tá? Ele vai calcular por mês. Então pode lançar assim. Lógico, se você tiver uma organização, vai te facilitar o que você já lançou ou não lançou, né? Isso mensalmente vai ficando cada vez mais claro o seu jeitinho aí de fazer, tá? Mas não tem problema nenhum você lançar, por exemplo, 1º de janeiro aqui e 2 de janeiro aqui. Vou dar outro exemplo. Você lançar igual tá aqui, ó, 2 de janeiro aqui e 1 de janeiro aqui. Vamos supor que aqui fosse 1 de janeiro. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Em termos assim de bagunçar a planilha, não tem problema nenhum. Até porque a planilha tá bloqueada, tá? Deixa eu ver se tá bloqueada mesmo. Tá? Eu deixei bloqueada a título da gente não bater o dedo aqui sem querer e apagar. Ó, vou apagar, ó, não deixa, tá? Lembrando que tudo que está em branco você pode modificar, é personalizável, e tudo que está colorido, tem alguma corzinha nas células, é fechado, tá? É fórmula fechada, você não precisa e não tem que mexer, tá bom? E aí, número de nota fiscal. Se você tiver numa empresa grande, faz muito sentido que você registre aqui todas as notas fiscais, tanto do que você comprou, tudo que você saiu. Se você é muito pequenininho ainda, talvez não faça sentido, mas vale a pena você colocar para você ter tudo mais organizado ainda. Mas não é um campo obrigatório, eu deixei em branquinho aqui para você ver que não é obrigatório. Lembrando, né, gente, que tem a questão lá do consumidor. Quando você faz, né, você presta serviço para a pessoa jurídica, você tem que emitir nota. Quando é para a pessoa física, só se a pessoa pedir, né? E se o consumidor final, pessoa física, pedir nota, você tem que dar. Não importa se você é autônomo, se você é MEI, se você é outro tipo empresarial. Você é obrigado por lei a dar desde que a pessoa peça, a pessoa física, tá? Então esteja preparado, tá? Para emitir uma nota, se necessário for, né? Aí na prefeitura da sua cidade tem a forma correta. Parece que agora unificou, agora em setembro, né? Mudou o regramento. Parece que unificou todo o Brasil, mas vá até a sua prefeitura para se informar direitinho, tá? Autônomo gera nota de um jeito, MEI gera nota de outro, tá? Então tem que ver direitinho. E é essa a regra. Se a pessoa física pediu, tem que emitir, e serviço para outra pessoa jurídica, você também tem que emitir. A categoria, gente, lembra que a gente plantou, que a gente categorizou agora há pouco na primeira aba? Aqui você vai puxar exatamente a categoria que você quer lançar, tá? Então, aqui eu quis lançar um gasto fixo que eu tenho com contador, por exemplo, tá? Tô dando exemplos. E aí eu vou colocar a pagar, não foi pago ainda, vai ser pago em janeiro, por exemplo, tá? E aí você vai lançar a data aqui corretamente. E por aí vai, gente, isso vai acontecer com todas as boletas. Ah, aqui eu recebi por boleto, tá? E você vai lançar aqui e vai botar que recebeu, se você já recebeu, e vai colocar a receber, se for um boleto a vencer, tá? A receber. E por aí vai. Gente, lembrando que boleto é uma coisa meio perigosa, né?
Boleto, geralmente, quando você tem um público-alvo mais idoso, funciona. Mas, hoje em dia, você pode botar tudo Pix, que vai dar certo, né? E aí você recebe na hora, não tem, né? Você não tem que ter um controle de venda para ver se a pessoa pagou no boleto, né? É melhor ainda. E assim vai, gente. Você vai fazer isso com tudo, então, uma vez por mês. Você vai parar toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês. Você, o seu funcionário treinado, que está aqui assistindo esse treinamento, esse tutorial, vai lançar tudo que você tem a pagar ou receber, tá? Nas categorias base lá que você tem. Lançou tudo. Importante que aqui você já tem um primeiro valor a ser analisado, tá? Você tem o seu caixa, tá? Aqui é o seu caixa diário, tá? Isso aqui é muito importante você olhar para esse caixa e ver se está correto. Lembra lá na aba Categorize? Você vai olhar para o seu caixa físico, se você tiver, e para os teus bancos e vai bater aqui na aba Alimente, né? Nesse canto aqui, campo da direita, se o valorzinho está correto naquele dia. É legal você também fazer uma auditoria aí quinzenal, tá? Ou no dia da análise você fazer essa auditoria para ver se está tudo certinho. Você pega o teu extrato bancário de 10 dias atrás e bate aqui com a data daquele dia do seu extrato bancário e vê se está tudo corretinho, se você está conseguindo alimentar e analisar a planilha da melhor forma possível, tá? E aí você vai preenchendo, tá? O ideal é que essa ferramenta seja feita anualmente, tá? E aí no outro ano você abre outra planilha, porque aí você tem um controle de um ano. Cada planilha vai ficar registrado ali todos os seus indicadores de um ano, tá? Mas que indicadores são esses, né? Esse é o meu xodó, né? É a parte que eu tenho muito carinho, tá? E aí eu vou deixar ela bem clean, tá? Para mostrar para vocês que aqui nós temos a aba Analise, né? Então, tua árvore já foi plantada, já foi regada, cresceu. E vamos começar a ver quais são os frutos dela, se são frutos bons, se são frutos que precisam de um remedinho aqui, onde botar remédio, em qual época do mês botar remédio. É esse tipo de pensamento que vocês têm que ter nessa aba aqui. Num primeiro momento, vocês têm o realizado, aqui embaixo vocês têm o provisionado. Clicando nessa setinha aqui do mais, do canto de esquerdo, no canto esquerdo, vocês vão aumentar aqui e vão ver as categorias nas coresinhas coloridas. Eu botei uma corzinha para cada categoria que você fez aqui comigo. E eu coloquei essa corzinha douradinha, né? Que é a cor da paleta de cor aqui da empresa, para você lembrar da gente. Todos os indicadores nessa corzinha. Então, relembrando, os indicadores, as respostas que você vai analisar estão nessa corzinha e todas as categorias estão coloridinhas. Cada categoria vai ter uma cor, tá? Então, coloquei para receitas verde, custos variáveis esse rosinha claro, custos fixos amarelinho, investimentos azuis. Movimentação não operacional, que é o errado, entre aspas, né? Em tese, né, não era para estar acontecendo. Em vermelho, o azul mais forte, de entradas não operacionais. Azul, azul mais forte. E os outros dois indicadores, né, lucro líquido e ponto de equilíbrio, em douradinho também. Então, todos os indicadores na mesma cor e as categorias coloridas. Então, vamos finalmente, né, já passando para a reta final da explicação do nosso controle financeiro completo, tá? Para ter uma empresa lucrativa e escalável. A gente vai olhar, né, dessa empresa fictícia aqui que eu criei para demonstrar para vocês. A gente vai analisar o mês de janeiro, o mês de fevereiro, para a gente ter um parâmetro aqui para olhar, tá? O primeiro dado que a gente vai olhar é quanto essa empresa teve de receita naquele mês, tá? Lembrando que se você não teve uma dessas categorias preenchidas naquele mês, né? Sei lá, você está começando e não vendeu, né? Pode ser que um desses indicadores aqui fique vazio ou pareça só o nome valor. Por quê? Porque a fórmula ela funciona,
né? Cada indicador tem sua fórmula e funciona conforme a alimentação, tá? Então, se não está aparecendo é porque você ainda não preencheu aquele valor naquele mês, não teve aquela categoria. E aí, ao passar dos meses, você vai preenchendo, teu negócio vai ganhando força, você vai conseguindo ter essa análise, tá? Então, no mês de janeiro, essa empresa, ela vendeu R$ 2.605. Vamos ver se isso foi bom, né? Ela teve de custos variáveis R$ 200. E aí a gente chega ao nosso primeiro indicador importante aí na sua empresa, tá? Que é a tal da margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, ela vai relacionar as receitas com os custos variáveis. Então, a gente vai ter um indicador aqui demonstrando pra gente se essas receitas aqui, né, se esses custos variáveis, eles são bons ou se eles são muito altos. Sempre a gente vai tentar diminuir os custos, lógico, né? Mas se dá para ter um negócio saudável, é o primeiro indicador, né? Então, quanto maior a sua margem de contribuição, melhor para o seu negócio, tá? E aí, se eu quiser saber quais são os custos variáveis, a gente abre aqui, tá? Ó, a gente abre e a gente analisa direitinho o que aconteceu naquela empresa. Então, vamos analisar essa empresa fictícia aqui. A gente teve essas receitas aqui, né, no boleto, no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito, tá? E aí, a gente teve um total de R$ 200 de custos variáveis, que foram a comissão do vendedor e o frete, tá? Há um detalhe importante que eu acho que eu ainda não falei, é que lá no Alimente você não precisa colocar sinal de menos, tá? É só colocar o valor. Saiu R$ 1.000, você não precisa botar menos 1.000, é só colocar 1.000, que a planilha já faz essa conta para você no menos, tá? Então, essa empresa hipotética aqui, ela tá com uma margem de contribuição maravilhosa, né? Nesse caso hipotético, sim. Quem dera todas fossem assim, né? Agora, se sua margem de contribuição está muito baixa, né, o indicador que a gente mede aí no percentual, significa que ou suas vendas estão baixas, ou o seu preço pode estar errado, ou seus custos variáveis estão muito altos. Então, uma das três teorias aí você precisa aprofundar e investigar para aumentar essa margem de contribuição, tá? Se aqui tá ruim, daqui para baixo também vai estar ruim, porque esse é o primeiro indicador. O próximo é o custo fixo, tá? Quando a gente pega, né, as nossas receitas, diminui pelos custos variáveis, diminui também pelos custos fixos, a gente começa a enxergar com mais clareza ainda se a nossa operação é uma operação lucrativa, saudável, tá? E a gente chega ao nosso segundo indicador, o lucro bruto 1. Prestem atenção, porque eu trabalho com 3 tipos de lucro. Lucro bruto 1, lucro bruto 2 e lucro líquido. Quem é CLT aí vai lembrar, né? Eu já fui CLT, igual eu já fui muitos anos CLT, que lá no nosso contra-cheque, quando a gente era CLT, a gente tinha várias rúbricas, né? Então, salário bruto, lembra? Salário bruto, sei lá, R$ 3.000, exemplo. Plano de saúde, desconto de R$ 300. Alimentação, desconto de R$ 100, tá? Sei lá, empréstimo, desconto de X reais. Não tem? As rúbricas que vão diminuindo e lá embaixo salário líquido. É mais ou menos isso, a mesma coisa que acontece com a nossa pessoa jurídica, tá? Ela tem um lucro, faturamento, o volume de venda não é o lucro líquido final. E cada tipo de lucro, que é o lucro bruto 1, que algumas pessoas chamam de faturamento, né? E eu ainda divido em lucro bruto 2, que é para a gente entender exatamente aonde é o gargalo do nosso negócio. Será que eu estou investindo sem poder? Investimento é muito bom, mas será que eu tenho dinheiro em caixa para poder investir? Eu estou ficando no prejuízo, estou adquirindo dívida porque eu não estou pagando os custos fixos e os variáveis. E estou investindo? Peraí, será que tem como eu dar um respiro? Ou não, esse investimento é essencial justamente para eu sair desse buraco de onde eu estou. São análises que você vai ter capacidade de fazer aí mensalmente a partir de agora, tá? Então, o lucro bruto 1, ele vai analisar, né, a relação ali da sua operação, das suas receitas, das suas vendas com os custos variáveis e fixos, a operação mesmo, o coração do seu negócio.
Depois, a gente vai analisar os investimentos. Então, diminuiu receitas com os custos variáveis e fixos e diminuir pelos investimentos, a gente vai chegar ao lucro bruto 2, um indicador também muito importante para a gente entender quanto é que essa empresa está investindo, né? Percebam que se o investimento é maior do que a receita, que as vendas, a gente precisa traçar um plano de ação para quê? Para vender mais. Ah, o investimento é maior do que o custo variável. Isso é excelente, ó, igual está acontecendo nessa empresa aqui. Essa empresa está saudável até agora. Tá vendo? O custo variável é menor do que o investimento. Significa que o custo dela está tão enxuto, né, que ela pode vender mais. Olha só, olha que insight. Essa empresa aqui, ela pode aumentar, ela é uma empresa escalável. Por quê? Ela pode aumentar o volume dela de venda, porque o custo variável dela tá ok, a margem de contribuição dela tá ótima. Então, se ela vender mais, ela vai sim lucrar mais, tá? Porque os custos variáveis delas estão bem reduzidos, estão bem controlados. É isso que vocês têm que buscar aí na empresa de vocês também, tá? E ela pode fazer investimentos, né? E aí vem o lucro bruto 2. E aí a gente vem as movimentações não operacionais. Opa, essa empresa teve saída errada aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que diminuir isso aqui para ela ficar cada vez mais saudável, tá? O ideal é que não se tenha isso aqui e ela teve. A movimentação não operacional teve aporte também. Opa, então nem tudo é lucro. Se ela teve um aporte aqui, esse lucro bruto 2 retrata mais a realidade dela hoje do que o lucro líquido. Percebem o raciocínio? Eu vou repetir. Se ela teve um aporte aqui, uma entrada, vamos entender o que essa empresa fez aqui? Ó, ela teve. Opa, esse aqui é o desvio, né? O desvio tá errado, não tem jeito, tem que diminuir. Cancelar. Ela teve. Aqui, ó. Sempre no mais e no menos, vocês aumentam e diminuem a aba aqui no cantinho, tá? Ah, não tá dando pra vocês verem, né? Mas tá vendo aqui esse botãozinho no canto esquerdo? No canto esquerdo da aba da planilha, vocês vão ter com um maisinho e um menuzinho para aumentar e diminuir, fazer essa brincadeira aqui que eu tô fazendo, tá? Para vocês enxergarem por dentro o que tá havendo de problema ali e poderem analisar melhor. Mas só de bater o olho nas categorias, nos indicadores, vocês já vão entender onde está o problema da empresa de vocês, tá? Os financiamentos... Ah, não, a saída, né? Cadê a entrada? Que eu quero entrar. Pronto. Ó, ela pegou o empréstimo, R$900. Será que ela precisava? Às vezes a gente pega o empréstimo sem saber se precisa. Se ela está saudável aqui na margem de contribuição, muito provavelmente ela se precipitou ao pegar esse empréstimo, tá? Se ela estava saudável, ela podia ter se organizado, segurado mais um pouquinho, feito um planejamento e uma ação de venda, que eu ensino para vocês, né, a base para vocês continuarem ali pós-consultoria express, aporte da pessoa física, ou seja, entrou R$300 da pessoa física e entrou R$900 de um empréstimo, tá? E aí ela teve o lucro líquido de 1.755, tá? Esse lucro líquido, como eu falei anteriormente, ele vai retratar um pouco menos a realidade do que o lucro bruto. O lucro bruto mesmo, eu vou dizer que é o mais realista sobre a operação dela. Percebe? Porque ela pegou empréstimo. E o ponto de equilíbrio? Esse indicador também é muito incrível, porque ele calcula o 0 a 0 da empresa. Quanto que ela tem que vender para ela cobrir todos os custos dela, os custos fixos, os custos variáveis, a operação dela, tá? E aqui no caso dessa empresa é R$1.083. Se ela teve de receita 2.605, perceba que ela não tinha necessidade, pelo menos não para pagar custos, né, de fazer esse empréstimo a princípio numa análise aqui, né? E aí, gente, assim vai. No próximo mês ela vendeu 7.780. Ela teve R$200, manteve os custos variáveis. A margem de contribuição dela baixou um pouquinho. Olha só que interessante, ela manteve os custos variáveis, mas a margem de contribuição baixou. Por que baixou? Gente, essa margem de contribuição aqui tá boa demais para ser verdade, tá? Geralmente não é isso tudo não, mas varia muito de negócio para negócio. Vocês têm que alimentar aí para vocês verem no negócio de vocês. Se o negócio de vocês está muito no início, vocês não têm muitos dados,
de um mês para o outro vocês não vão ficar meio perdidos, vocês podem sim utilizar, embora isso aqui não seja uma aula de planejamento, vocês podem sim salvar essa planilha como um planejamento e utilizar para fazer essas simulações, tá? Simular vendas, simular custos, e aí vocês vão ter essa noção durante o ano. Essa empresa aqui, então esse mês ela teve 88,76% de mais de contribuição, tá excelente, isso é raro, tá? Custo fixo também manteve. Lucro bruto 1, ela diminuiu bastante, tá vendo? Por conta da queda das vendas. Só de bater o olho a gente consegue entender. Se ela vendeu menos e o resto se manteve, o problema está onde? Está nas vendas, só nas vendas. Se ela tivesse aumentado o custo variável, por exemplo, a gente podia falar que o aumento do fornecedor foi o problema, tem que negociar melhor com esse fornecedor, ou mudar de fornecedor. Então, aqui vai dando esses insights para a gente agir dentro do nosso negócio, tá? O lucro bruto caiu, portanto, ela continua investindo R$300 de investimento, às vezes ela está pagando uma consultoria, comprando algum curso, né? Ou fazendo algum marketing específico, alguma ação de venda específica. Lucro bruto 2 caiu pra caramba também, né? As movimentações não operacionais continuaram acontecendo também no mesmo valor do exemplo que eu dei. Ainda assim, né? Ela tá tendo R$930 aqui no caixa dela, por enquanto. Ela tem que parar de pegar empréstimo, né? E vender mais para continuar positivo. E assim, gente, vocês vão fazendo durante o ano, né? O mês que vocês tiverem. Isabela, adquirir essa planilha em novembro. Então, você vai nutrir só novembro e dezembro, tá bom? E aí, ano que vem, você começa de janeiro, não tem problema algum. Isso aqui, gente, foi o realizado de fato. Ou seja, lá na aba Alimente, toda vez que você preencher como recebido ou como pago, lembrando que cada linha dessa aqui só pode estar o valor recebido em uma dessas abas aqui, né? Ou você vai botar receber ou apagar ou pago recebido, né? Logicamente. Mas eu gosto de falar que pode dar uma confusão na cabecinha de vocês, então é só raciocinar, né? Ele não pode estar preenchido mais de uma vez ali, porque ou ele foi a receber ou recebido. Ou ele é a pagar ou ele já foi pago, tá bom? Então, toda vez que você colocou pago ou recebido, essas duas últimas categorias aqui, vai estar nessa primeira aba aqui que eu acabei de mostrar para vocês, no realizado. Tá? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, pausa o vídeo e vê essa parte do realizado de novo. Não vai com dúvida para o provisionado, que eu vou explicar agora, tá bom? Faz devagar. E a gente vai para o provisionado. Toda vez que na aba Alimente eu lançar a pagar ou a receber, né? A pessoa dividiu no cartão. Gente, eu não expliquei. A receber tem um macetezinho para ficar mais fácil aqui para vocês, tá? Nessa versão da planilha, eu coloquei aqui lançamento a receber. Vamos dizer que lá na regra de faturamento, né? Isso aqui não é um curso de precificação. Precificação a gente tem que ter uma aula só sobre isso. Mas você estudou lá na sua precificação, você resolveu simular a regra de faturamento. E aí você optou que você pode dividir no cartão. Você vai colocar aqui o vencimento. Então vamos dizer que eu vou colocar aqui o vencimento em 18/11 de 2023. A descrição. Aqui só pode receitas, tá? Por enquanto eu só tenho um atalho para facilitar as receitas. Aí eu vou colocar que foi... Vamos dar um exemplo lá da cabeleireira. Vamos colocar que é uma cabeleireira que vende cursos para outras cabeleireiras, né? Então, curso, mentoria para cabeleireiras, por exemplo, tá? Aí vamos supor que essa mentoria foi R$1.500, tá? E aí ela parcelou, aí vai da sua regra de faturamento que você definiu, né? Vamos supor que ela permitiu
dividir em 10 vezes, tá? Ele já calcula para mim o valor da parcela e aí ele já lança, você só vai salvar, tá? Salvar, vamos lá. Opa, acho que foi até 2 vezes, né? Vamos ver se foi? Eu botei que o primeiro vencimento é 18/11. Ele vai colocar todas as outras 10 parcelas na mesma data do mês subsequente. Então, 18/12 de 2023, 18/1 de 2024, até das 10 parcelas, tá? Só que eu acho que eu não sei 2 vezes, que eu salvei 2 vezes aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi, né? Aqui, ó. Ele vai se adaptar às datas que eu joguei, né? Então, se tiver data aqui no meio, ele vai lançar conforme eu coloquei. Então, daqui, ó, mentoria para cabeleireiras, primeiro vencimento e o vencimento subsequente, tá vendo? Vamos ver se tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu lancei 2 vezes, tá? Gente, apertar e salvar uma vez só, senão vai lançar 20 vezes. Lancei 20 vezes, Isabela, o que eu faço? É só pagar, gente. Aí você vai vir aqui, contou 10, quer ver? Fazer ao vivo, é bom que a gente erra ao vivo. Porque vocês vão errar também, né? E a gente conserta ao vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela dividiu em 10 vezes. Eu botei minha regra de faturamento permitindo dividir esse produto aqui em 10 vezes. E aí eu salvei 2 vezes e lançou 20. Eu vou vir aqui, ó. Estiquei pra... Vou fazer devagar, peraí. Ó, já foi, tá vendo? Eu apaguei a aba em cima, né? Que eu já queria apagar. Aí eu vou selecionar o quadradinho, né? A célula. Vou arrastar para baixo, pronto. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Não precisa apagar um de cada vez, tá? Então, errou, a gente apagou. Tudo que tá em branco pode ser apagado. Beleza? Vou apagar aqui também. Vou fazer a mesma coisa. Ok? Aqui a gente vai modificar, né? Se houver necessidade. Porque tá no a receber. Se a gente jogar outra conta aqui, vou botar aqui um investimento, né? Que é apagar. A gente vai voltar lá, vai olhar onde está o apagar, o pago, né? É a antepenúltima. Então, antepenúltima, né? Última, penúltima, antepenúltima. Vamos botar que foi R$100. Que vai ser R$100, né? E uma vez só, tranquilo, né? Aí nem vai computar, porque é receber. É apagar. Se fosse recebido, computaria, tá? Então não tem problema esse númerozinho ficar aqui, caso vocês errem igual eu errei não, tá? Ele já até atualizou aqui o fluxo de caixa do dia, percebe? Então, gente, é isso. É isso não, né? Tem que explicar melhor para vocês o provisionado. Ficou claro, gente, até aqui? É a mesma coisa, só que a diferença é que aqui no Alimente você colocou para o futuro, tá? Então, fixando para ficar bem claro. Na aba análise, as duas vão ter os mesmos indicadores, não vou explicar de novo porque é o mesmo raciocínio, tá? Mas na aba realizado, é sempre que você colocou no Alimente como recebido ou pago. Enquanto o provisionado só vai aparecer no provisionado quando tiver a receber ou a pagar. E aí você vai fazer as mesmas análises que você fez no realizado, mas sabendo que vai ser para o futuro. Isso é muito rico, porque você consegue literalmente ver o futuro, né, gente? Então, esse provisionado você usa tanto para o fluxo de caixa,
como se você quiser fazer um planejamento também, só que aí você salva essa planilha e faz só para planejamento uma coisa, para você não se enrolar, não embolar os raciocínios, e o outro para o seu fluxo de caixa mesmo diário, tá bom? Então, aqui em janeiro, né, só para finalizar o provisionado aqui com vocês, ele tinha provisionado R$ 825, né, deu 100% mais de lucro porque ele ainda não tinha pago, né, os custos variáveis, não tinha lançado. Ele lançou para fevereiro. Os custos fixos, o lucro bruto deu 175. E assim você começa a analisar o futuro do que está provisionado ali, de acordo com o seu planejamento. O lucro líquido vai dar 1.025. Então, se você seguir exatamente o que você colocou lá no Alimente, né, se não tiver nenhuma alteração, você já consegue analisar se você vai fechar no vermelho ou não. Se você vai bater pelo menos seu ponto de equilíbrio, vai ficar pelo menos no 0 a 0 ou não. Se você vai ter um lucro líquido ou não, se você vai ficar negativo ou não, tá? E a mesma coisa que na aba realizado, se a sua margem de contribuição vai estar boa, se o seu lucro bruto 1 vai estar bom, se o seu lucro bruto 2 vai estar bom, tá bom? Até chegar nas últimas linhas. Gente, eu deixei aqui por escrito essas instruções também, tá? Para quem gosta mais de ler, tá tudo aqui, tá? Inclusive eu deixei aqui algumas perguntas para que você não fique perdido quando você for analisar uma vez por mês, pelo menos, na aba Analise. Então, coloquei aqui, né? Clique na aba Analise e pergunte. Gente, quando eu falo que o fluxo de caixa é fofoqueiro, por causa disso. Pergunte ao seu fluxo de caixa se o seu negócio é viável, né? Se ele está vendendo o suficiente, se programa uma data todo final do mês para avaliar e melhorar, né? Se for preciso. Então, faça perguntas e tente responder olhando a aba Análise. Se eu vender, eu vou ter mais lucro? Resposta. Analise as respostas, as receitas, os custos variáveis e a margem de lucro. Foi o que eu falei com vocês agora há pouco, né? Se os custos variáveis estiverem muito altos, é sinal que mesmo que você aumente suas vendas, seu negócio ainda não aumentará o lucro líquido de fato, tá? Posso fazer investimentos ou reserva de emergência? Aí você vai ter que analisar se o lucro líquido, né? E se dá para reduzir os custos fixos e variáveis, né? Para você aumentar essa reserva. Você está tendo lucro de verdade? Olha para o lucro líquido. Olha também para o investimento. Olha para o lucro bruto 2. Olha para o lucro bruto 1. Vai olhando cada indicador, né? Quanto tem que vender para ficar no 0 a 0? Olha para o ponto de equilíbrio, tá bom? Então, deixei aqui algumas perguntinhas para vocês literalmente conversarem aí com o fluxo de caixa de vocês, com esse controle, que é um controle bem completo, tá? Se vocês utilizarem aí, vocês vão treinar o olhar de vocês todos os meses para se tornarem realmente os gestores aí dentro do negócio de vocês, tá bom? Qualquer dúvida me chama, tá? E é isso, desejo muito lucro para vocês.